Aqui conosco, comentarista Ricardo Couto, está aqui o Silvio Cátia Bava, que é editor do Le Monde Diplomatique, cientista político, professor da USP, José Álvaro Moisés. Silvio, afinal de contas eu fiquei em dúvida, o professor Moisés falou de umas pesquisas, você falou de outra. As pesquisas batem, não batem, eu fiquei confuso. Eu, como telespectador de você, estou meio perdido. As pesquisas, de alguma maneira, batem, eu vou explicar por quê, mas esses dados estão presentes em outras pesquisas também, não só no Latino Barômetro. O Latino Barômetro traz uma informação última, de 2016, que é contraditória, né? Ele diz, em primeiro lugar, que uma grande maioria, né, não acredita que a solução dos problemas seja pela via democrática. Aqui no Brasil? Hoje. No Brasil. Não seria pela via democrática? Sim, mas com os partidos que nós temos, com a democracia que nós temos. Tá. Ao mesmo tempo, os mesmos respondentes dizem, mas o melhor regime é a democracia, coisa de 70%, não é? Quer dizer, e precisamos dos partidos políticos para que isso aconteça. Quer dizer, e é o dilema que nós vivemos hoje no sistema político, porque o sistema político que Ou seja, nós nós queremos a democracia, mas não com esse pessoal, é isso? Isso, é isso, resumindo? É exatamente isso. O fenômeno que está ocorrendo na América Latina como um todo, no Brasil mais acentuadamente, mas também em outros países, inclusive da Europa, como é o caso da Espanha, em parte na Itália, que é a emergência do cidadão crítico. O que é o cidadão crítico? O cidadão crítico, ele é a favor da democracia, mas ele cobra um funcionamento mais eficaz, em particular das instituições de representação, com o parlamento e os partidos políticos e os partidos. Então, no caso da pesquisa do Latino Barômetro, ela repete dados que apareceram nas nossas pesquisas da Universidade de São Paulo, segundo as quais, em 2006, quando você faz a pergunta, a democracia pode funcionar sem partidos políticos? A democracia pode funcionar sem o Congresso Nacional? 30% dizia isso em 2006. Sabe para quanto foi em 2014? 45%. Significa que, do ponto de vista crítico, por isso é que eu falo de uma cidadania crítica emergente. Do ponto de vista crítico, as pessoas estão criticando o modo como as instituições estão funcionando. Um aspecto extremamente importante dessa desconfiança das instituições, que apareceu nas pesquisas que eu conduzo, está diretamente ligado à percepção da corrupção. Quando as pessoas percebem a corrupção, aumenta a desconfiança em relação aos partidos e ao Congresso Nacional. Ou seja, essa é uma razão, não por motivos eleitorais, para atacar a corrupção, mas de uma maneira permanente, para nós entendermos que se nós quisermos, de alguma maneira, melhorar o sistema político, melhorar a qualidade da democracia, criar novos mecanismos de relação, de conexão entre o cidadão, entre a sociedade e o sistema político, precisa afetar os principais problemas. Um dos principais problemas é a corrupção. Aliás, o Silvio mesmo lembrou pesquisas que vêm sendo feitas no Brasil nos últimos 2, 3 anos, foi progressivamente, quando você pergunta para os brasileiros qual é o maior problema do país, corrupção. Ou seja, nós temos que atacar esse problema. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para o Couto. Couto, isso vai ao encontro daquilo que você estava falando da falta de liderança? Eu acho que sim. Quer dizer, nós ainda votamos em líderes e não em partidos, e não em programas, e não em ideologia. Isso vem você lembrou aí, desde o tempo do Jânio Quadros, o homem da vassoura. É que eu já era criança, cara. Mas que fez a campanha dele, foi eleito presidente. Isso desse negócio de combater a corrupção. Na época era contra o Adhemar de Barros, né, que era um amador perto do que a gente vê aí hoje. Né? E depois tivemos um segundo caso do Fernando Collor, o caçador de Marajás. Exatamente. Né? Sabe, o que é causa e o que é efeito, né? Cabe perguntar. Então, hoje, a corrupção é a maior preocupação do Brasil, em todas as pesquisas aí vocês estão de acordo, né? Porque também não se fala de outra coisa. Quer dizer, ninguém está falando de campanha eleitoral, né? Eu estou falando da mídia, nós, jornalistas, né? Ninguém está falando, só completar, mas Então, se você só fala de um assunto, é natural que as pessoas entrevistadas depois acabem dizendo, não, esse é o nosso maior problema. O que eu queria saber, mas eu queria perguntar para os dois é o seguinte, o que pode ser feito concretamente? Porque todos estão de acordo com o diagnóstico, tem que combater a corrupção, acabar com essa bandalheira que está aí, todo mundo está de acordo. O Fernando Henrique deu uma entrevista para a Folha ontem, em que ele fala claramente que não há líderes no Brasil hoje para mudar as coisas, estão todos de acordo, precisa mudar, não dá para continuar do jeito que está.
Agora, isso tem que ser feito com partidos organizados e com líderes. Nós não temos nem uma coisa e nem outra. Como mudar isso? Bom, voltamos aqui com os nossos convidados. Silvio, há necessidade realmente dessas lideranças. Quando a gente fala liderança, eu não sei se eu estou também contaminado, eu me lembro das lideranças carismáticas, populistas. Vamos dizer assim, não é um líder como, por exemplo, de um partido, de um país que tem democracia mais antiga do que a nossa, né? Que, vamos dizer assim, o cara sai do poder, entra outro e a coisa continua porque o programa é o mesmo, o partido é o mesmo, etc. Quer dizer, nós estamos ainda à cata de votar na pessoa, não no partido, não no programa, não na ideologia? Nós temos uma herança cultural, não é? Quer dizer, Forte. Nós temos um baixo nível de educação geral da população, não é? Nós temos uma informação que vem, em mais de 90% dos casos, unicamente da televisão, não é? Quer dizer, e nós temos uma campanha eleitoral que não se centra em propostas, em planos de governo, se centra nos indivíduos. Isso é uma estratégia de convencimento, porque as pessoas candidatas, né, aparentemente, são mais importantes enquanto pessoas do que pelo projeto que representam. É isso que faz que os novos não sejam reconhecidos pela população, não sejam votados? Veja, tem 11 candidatos a prefeito, a gente só fala de 3 ou 4. Então, mas eu queria citar uma coisa. Sim. Quer dizer, existe, de fato, toda uma discussão hoje em dia sobre essa cidadania ativa emergente. Quer dizer, quando os estudantes no Mato Grosso no Rio Grande do Sul, ocupam 200 escolas, né? Esse é um movimento estruturado, é um movimento amplo, é um movimento que está reivindicando alimentação na escola, melhoria do ensino. Quer dizer, é absolutamente legítimo do ponto de vista da cidadania, é um direito que está sendo pleiteado, não é? Quer dizer, você fica surpreso com essa juventude toda conseguindo se organizar desse jeito. Agora nós acabamos de ver na Inglaterra, no Partido Trabalhista, a reeleição do Jeremy Corbyn com 62% dos votos contra a direção do Partido Trabalhista, porque os parlamentares, por exemplo, os dirigentes não queriam ele lá, né? Quer dizer, e ele se tornou o principal, novamente reafirmado, o principal dirigente pela força de uma juventude que se identificou com o seu projeto socialista, com suas ideias. Mas a juventude, essa mesma juventude, não foi capaz de impedir que a Inglaterra não saísse da Comunidade Europeia. Essa juventude foi maciçamente contra a saída, Foi derrotada. salvo engano, Foi. e foi derrotada pelos velhos. Eu queria voltar a uma questão que o Ricardo levantou, que é o problema da liderança política, né? Eu acho que quando nós olhamos para a crise brasileira atual, e também para isso que nós discutíamos antes, para a crise da democracia, não que não exista democracia, mas da sua baixa qualidade, a questão da liderança é absolutamente central. Quer dizer, a ausência de lideranças no quadro brasileiro atual é flagrante. Você tem muito poucos líderes nacionais com capacidade de entender, de interpretar a crise e, ao mesmo tempo, projetar uma perspectiva de futuro para as pessoas, de criar esperança. Quer dizer, está faltando o que nós tivemos durante algumas décadas no Brasil, em particular no período de transição, né, dos líderes que fizeram a transição, está faltando lideranças que tenham uma perspectiva de estadista. Quer dizer, de ser capaz, eu já te passo já, mas de ser capaz, digamos assim, de, ao mesmo tempo que responde para o momento atual, não é? Mostra que é possível, que a sociedade pode alimentar esperanças e pode, desse ponto de vista, construir futuro. Agora, isto é uma coisa que na experiência democrática da maior parte dos países, depende dos partidos. Os partidos é que, em grande parte, são os que gestam liderança, formam liderança, fazem, digamos assim, um processo de qualificação. Os partidos no Brasil abdicaram disso, não é? Um dos partidos que mais tinha isso ao longo do tempo foi o PT. O PT também abdicou disso. Haja visto que o Lula se transformou praticamente no único líder. Veja que todos os outros líderes à volta acabaram sendo... Eu vou passar para você. Não, eu te passo já, só para concluir o pensamento, o argumento. Todos os líderes foram queimados. E os outros partidos, PSDB, PMDB, essa tarefa de criação de partidos foi praticamente anulada. Então, eu acho que nós temos que repensar a questão
em termos da responsabilidade Ok. das universidades, como o caso da Universidade de São Paulo, das igrejas e da sociedade civil, em formar novas lideranças.